Boa tarde, estou aqui para dar as boas-vindas em nome do Sesc São Paulo, para mais uma programação do Sesc Ideias, que são encontros virtuais promovidos sempre às 16 horas no nosso canal do YouTube, com o objetivo de debater questões latentes da nossa contemporaneidade. É com grande satisfação que apresento este encontro de hoje. Eu sou Jair de Souza Moreira Júnior, cirurgião dentista, mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Odontologia da USP, compondo a equipe do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Fazendo minha audiodescrição, sou um homem branco, com cabelos curtos e grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta de mangas compridas. Atrás de mim, ao fundo, tem uma parede clara. Quero agradecer inicialmente a presença do público, o aceite dos nossos convidados e aos intérpretes de Libras e estenotipia. Desejo que todas as pessoas que estão nos acompanhando estejam bem. Solicitamos que, ao final desta live, acessem o link do questionário de avaliação, que está disponível na descrição do nosso vídeo. As respostas de vocês são muito importantes para o aprimoramento das nossas atividades, mapearmos nosso público e os temas relevantes para nossas ações. O público está convidado a fazer comentários e perguntas por meio do chat. As perguntas serão repassadas ao mediador e serão colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. O encontro de hoje dá início a um ciclo de encontros intitulado Ciclo Metamorfoses, Encontro do Bem Viver com Amazonizar a Democracia. Em 2022, esse ciclo está na sua terceira edição, onde a proposta é refletir sobre esperança e sonhos. Atualmente, a Amazônia é a maior preocupação ambiental do planeta. Sua preservação é condição para adiar o fim do mundo. No entanto, o desenvolvimento voraz do agronegócio, mineração e hidrelétricas, com desmatamento crescente, causa impacto sem precedente nas mudanças climáticas e seus efeitos globais. Os seus habitantes originários sabem desde sempre lidar com o equilíbrio da natureza. A esses povos se juntaram os extrativistas e ribeirinhos que mantêm a floresta em pé e dominam a riqueza que ela produz, derivando em incontáveis benefícios para a saúde, alimentação, cosméticos, combustíveis alternativos e energia limpa, que são produzidas por permacultura e agrofloresta, conceitos seculares utilizados pelos povos originários. Este debate pretende refletir sobre a riqueza existente na floresta e por qual razão parte dos brasileiros não considera e nem valoriza esses saberes que são ancestrais e as pessoas que nela habitam. Um encontro entre o bem viver com a amazonização para que nossa democracia aprenda com saberes ancestrais e modos de vida que preservam a vida e a floresta. Para este encontro, convidamos Caetano Scanavino, empreendedor social e coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, PSA, com mais de 30 anos de atuação na Amazônia. A partir dos resultados alcançados, prêmios e reconhecimentos obtidos pelo trabalho do projeto, vem sendo demandado de forma crescente para disseminar suas experiências, assessorar processos de transferência de tecnologias socioambientais junto a outras instituições, bem como integrar novas frentes, redes e articulações em prol de um futuro mais harmônico, includente e sustentável. Alberto Acosta, economista equatoriano, ativista em lutas dos movimentos sociais, professor universitário, juiz do Tribunal dos Direitos da Natureza. Ele foi ministro das Minas e Energia em 2007, presidente da Associação Constituinte de 2007 e 2008, candidato à presidência da República do Equador de 2012 e 2013, autor de vários livros, entre eles O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Bem-vindo, professores Alberto e Caetano. Queria também apresentar aqui o nosso colega aqui que sempre está conosco e tem feito muitos trabalhos junto ao Sesc para a mediação desse encontro. Além da mediação, o Américo é um dos curadores desse ciclo que eu acabei de citar para vocês, o Metamorfoses. O Américo é ator, formado em Ciências da Computação,
mestre em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades na Faculdade de Filosofia e Letras da USP, ex-secretário de Identidade, Diversidade Cultural e de Políticas Culturais no Ministério da Cultura, de 2005 a 2015. Especialista em políticas culturais, professor no curso de extensão em gestão cultural na PUC de São Paulo. Desejo aos participantes e ao público um ótimo encontro, e para dar início a essa conversa, passo a palavra para o Américo, que vai seguir daí para frente conosco. Um abraço a todos. Américo, acho que você tem que ligar o seu áudio. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. É um prazer enorme retornar aqui ao Sesc CPF, ainda de forma virtual. Eu queria fazer minha audiodescrição. Eu estou aqui falando do Morro do Querosene, que é um bairro aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho 60 anos, sou um homem de poucos cabelos ralos, barba, bigode, uso um óculos. Estou com uma camisa muito colorida para celebrar esse momento que a gente vive, e estou na minha casa, na sala onde a gente tem um quadro e um monte de objetos da cultura popular e um vaso de flores amarelas e uma verde. Gostaria de saudar as nossas intérpretes de Libras e ao Jair e a toda a equipe do Sesc CPF, que acredita sempre nas nossas invencionices, né, e junto com o nosso grupo, que é formado por Silvana Bragato, Célio Turino, Hamilton Faria e o Antônio, que são, desde 2020, depois que nós padecemos naquele confinamento, nós sugerimos ao Sesc criar um ciclo falando que metamorfoses o mundo vem vivendo a partir desse confinamento. Então, essa é a terceira edição. Na primeira edição, a gente teve a grata alegria de ter Ailton Krenak, que hoje é uma referência justo para esse tema que nós vamos falar hoje, e depois, na segunda versão, nós falamos sobre a alma brasileira e também discutimos muito sobre como a gente sobreviveu com a família dentro de casa, a relação do trabalho, o teletrabalho, a relação da arte, de como que o teatro, a música se dialogou, né, com isso. Tivemos o Paulo Galo, a liderança do movimento dos entregadores de moto, que também liderou um movimento mundial. Falamos sobre a violência em Paraisópolis, e na segunda edição falamos sobre a alma brasileira com o professor Roberto Gambini, e hoje nós temos uma grande honra de receber aqui duas pessoas muito importantes que falam sobre esse momento nosso, né, de aquecimento global, da proteção da Amazônia, mas mais que tudo sobre o bem viver e o amazonizar, que são temas que o Caetano e o professor Acosta trabalham, não é? E a gente espera que vocês gostem dessa nossa proposição, dessa abertura, lembrando que nós temos 4 encontros dentro do ciclo Ideias. O ciclo do Ideias é um formato menor. Nós vamos fazer essa nossa audiência em, no máximo, 1h30, e, portanto, são mais que tudo troca de ideias, de conversas, não são palestras. Nós queremos justamente aproveitar, e ainda bem que a gente começou nesse 3 de outubro de 2022, depois dessa eleição que a gente estava esperando, porque isso ia justamente definir que rumos nós podemos tomar. Então, a esperança que a gente sempre aguarda, né, tende para um bom caminho, e a gente vai desenvolver a partir dessa esperança que a gente tem de mudar o mundo através do bem viver e do amazonizar. Rapidamente, eu queria dizer que o conceito, esse encontro do bem viver com amazonizar, a democracia, é justamente o desafio que não só o Brasil, mas o mundo precisa enfrentar, né? Então, o conhecimento, né, que emerge
aí de memórias antigas, né, estão fincadas em práticas comunitárias. O bem viver é um nome usado para conceitualizar a cosmovisão de comunidades tradicionais que se organizavam a partir do coletivo. É um modo de vida que abarca a relação entre pessoas, a natureza e o modelo econômico em sociedades que não tinham no capitalismo o modo possível de se organizar. Enquanto conceito, nasce em berço andino, mas há correspondências do bem viver em muitas comunidades tradicionais e seus modos de organização antes da colonização sofrida na América Latina e no continente africano. Então, bem viver é sumak kausai, que é uma palavra em quechua, idioma falado por muitos grupos indígenas da América do Sul, suma camanhã, em Aymara, língua do povo tradicional do mesmo nome existente na Colômbia, no Equador, na Bolívia e em outros países, e também é o Tecó-Porã, em Guarani, ou ainda o Nhanderecó dos Guarani-Mbiá, que a gente tem aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina e na Bolívia. Alberto Acosta, nosso convidado, é um dos teóricos do conceito, o autor do livro Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, afirma também que há correspondência no conceito do continente africano, como, por exemplo, a filosofia do Ubuntu da África do Sul. Acosta aponta, abre parênteses, não são ideias que foram construídas na academia, nas universidades ou partidos políticos, são ideias e valores, experiências e muitas práticas existentes em muitas comunidades. Então, com esta introdução, nós queremos aqui, nesse momento, falar sobre o bem viver, né, como o bem viver lida com cosmovisões inalcançáveis pelo capitalismo, que propõe uma acepção de bios não mais ligada às dicotomias de orgânico e inorgânico, humanos e não humanos, numa perspectiva geontológica. Nesse sentido, precisamos rever, além do conceito de desenvolvimento, as formas de relacionamento entre os seres humanos e os outros reinos biológicos, além do animal, do vegetal, por que não falar dos fungi, dos protistas, dos moneras, que são conceitos biológicos que a gente precisa entender que vai muito além disso, sair da visão do antropoceno e passar para o bioceno. Nós falaremos 4 temas aqui, e o primeiro tema que eu queria abordar com os senhores é como mudar essa visão. Que ações precisam ser feitas para uma democracia biocena, vamos dizer assim. Muito bem-vindos, professor Alberto Acosta e Caetano. Professor. Muy buenas noches. Empiezo saludándoles y disculpándome porque no hablo portugués. No voy a hablar portuñol porque el asunto sería peor. Voy a procurar hacer mi exposición en español lo más lento posible para que se me entienda. Les mando un saludo muy, muy especial desde Europa. Me encuentro en Alemania, en la ciudad de Chemnitz. Es una ciudad a unas 3 horas al sur de Berlín. Esta es una ciudad que antes de la reunificación alemana, cuando habían las 2 Alemanias, se conocía como la ciudad de Carlos Marxstadt, la ciudad Carlos Marx. En la actualidad recuperó su antiguo nombre Chemnitz. Pero esta ciudad tiene una importancia que a mi modo de ver es significativa. Pero antes de eso, tengo que presentarme incluso cómo estoy vestido y quién soy yo, al menos físicamente, ¿ya? Soy una persona que ya va a cumplir 75 años. El pelo es todavía oscuro, pero cada vez más blanco y de menor cantidad. Cada vez hay mayores entradas en mi cabeza, ¿ya? Es parte de la vida. Y estoy en un hotel, en un cuarto de hotel. Atrás se puede ver la cama y atrás hay un cuadro de muchas figuras de colores que no sé de quién será ni qué representa. Recién este rato regresé a ver el cuadro y estoy vestido con un saco color beige y una camisa oscura.
Estoy, como les digo, en Alemania, en Chemnitz. Pero quisiera contarles algo que puede que parezca que no tiene interés con lo que vamos a hablar ahora sobre el buen vivir. En esta ciudad de Chemnitz, hace varios siglos, se publicó un libro. El título original es, en latín, Silvicultura Económica. El subtítulo en alemán, el libro lo tengo aquí a mí al lado, es un libro así gordo, con muchas letras raras porque era el alemán antiguo. Se publica este libro en 1703, el subtítulo no me acuerdo, tendría que verlo, ¿ya? Pero que tiene una importancia muy grande. En ese libro, por primera vez se acuña de forma escrita el concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad. En alemán se habla de Nachhaltigkeit. Es la primera vez que en las culturas escritas se acuña un concepto que es la vivencia permanente de los pueblos originarios, la sostenibilidad. Los pueblos originarios no necesitan tener un concepto para saber qué están haciendo. Ellos viven la sostenibilidad. Lo interesante de este libro es que fue escrito por una persona que venía del mundo de la minería. Era un experto en temas mineros, era un noble y era un luterano practicante. Un personaje que aparentemente no tenía nada que ofrecer de novedoso, proveniendo de esos círculos, de esa sociedad del 1713. Pero en ese libro, no solo que acuña el término sustentabilidad, sino que establece algunos elementos fundamentales que todavía podemos recuperar como bases de una lógica diferente para entender el mundo, inclusive desde la modernidad que tenemos que superar. Esto es importante. Hay que superar la modernidad y vamos a hablar de las propuestas de los pueblos originarios, pero también hay lecturas que podemos hacer provenientes de la propia modernidad. Hans Karl von Carlowitz, así se llamaba este señor que nació en la Sajonia en el siglo XVII, o sea, en el 1600 algo, y que publica el libro en 1713, habla de la sostenibilidad, habla de algo que es fundamental entender. No se puede extraer más leña de los bosques que la cantidad de bosques nuevos que se están sembrando. No más árboles, mejor dicho, no más tala de árboles si no sembramos más árboles. Pero un asunto interesante, este personaje inclusive hablaba de lo valioso que es la biodiversidad, un tema que nos interesa, la biodiversidad. Este personaje decía que es mucho más importante sostener la vida de los bosques en su biodiversidad que simplemente producir más, por ejemplo, productos agrícolas que podrían provocar un enorme negocio, beneficio en el corto plazo, pero en el largo plazo sería negativo para la comunidad. Este señor hablaba inclusive de los derechos fundamentales de los seres humanos, como salud, como educación, como vivienda. Repito el nombre del año de que publicó el libro, 1713. Hace varios siglos. Y adicionalmente, este señor decía que no se puede conseguir la sostenibilidad de un país en base a la destrucción de la sostenibilidad de otros países, como estamos viendo en la actualidad. Europa, Alemania, donde me encuentro, está empeñado este rato, por ejemplo, en dar paso a un proceso para liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles, del petróleo y sus derivados. ¿Y qué es lo que está haciendo? Fabricando autos eléctricos. ¿Y de dónde vienen los recursos naturales para esos autos eléctricos? Del sur global. Litio, cobre, cobalto y otros minerales. O sea, Alemania busca mecanismos para asegurar su sostenibilidad, destruyendo la sostenibilidad de otras regiones. Entonces nos estamos encontrando con que incluso en estos países donde se supone que se están haciendo esfuerzos para resolver los problemas ambientales, lo que se hace es profundizar el mismo proceso de colonización. Esta es una neocolonización en la cual no solo hay la acumulación por desposesión, sino la acumulación por conservación ecológica. O sea que estamos en un momento en que es indispensable comenzar a poner en cuestión, a cuestionar, a criticar el sistema de vida
del mundo en general que nos afecta a nosotros en el sur. Podría hablar largo de eso. Y entonces simplemente quisiera decir que es necesario que comencemos también a recuperar otras formas de entender el mundo que nos pueden servir para tener otros caminos para cambiar el mundo. Y ahí tenemos, entre las muchas otras opciones existentes, lo que se conoce como el buen vivir en Ecuador o el vivir bien en Bolivia, que como bien señalaba aquí el compañero, proviene de los pueblos originarios. Se habla de buen vivir en Quichua, Sumacausa o Ayicausa, en Aymara, Sumacamaña, en Ñandareco, en Bolivia. Ñandareco es en guaraní, en Bolivia. Tecoporá es en Brasil. Los mapuches en Chile hablan del Cumemoguén, y así hay múltiples visiones de cómo sería el buen vivir. No son necesariamente iguales, pero son similares. Lo que nos interesa acá es, como se leyó en la introducción, la existencia de visiones, de valores, de experiencias y de prácticas que estaban presentes desde hace mucho tiempo atrás. No es que aparecen recién ahora. Estaban presentes pero olvidadas. Estaban presentes pero marginadas. Estaban presentes pero no formaban parte de la historia de nuestros países. Estoy pensando sobre todo en los países de los Andes y en los países de la Amazonía. Eran grupos al margen de la cultura, al margen de la modernidad, al margen de cualquier opción válida desde esas visiones dominantes que podían servir para algo. Y estos grupos emergen con mucha fuerza, sobre todo desde el año 1992, no quiero profundizar las razones, y son actores políticos que no solo están exigiendo espacio en nuestras sociedades, sino que tienen sus propias visiones de mundo. Y esto me parece a mí que es fundamental. 2, 3 cosas más para cerrar esta primera intervención, señalando que no se trata de teorías, no se trata simplemente de conceptos, sino de vivencias. Muchas veces estos grupos, esas comunidades de pueblos originarios, ni siquiera conocen o usan el término del buen vivir, o suma causa, o de suma camaña, pero viven esas relaciones de armonía y de equilibrio entre ellos, de armonía y equilibrio con otras comunidades, de armonía y equilibrio de los individuos con la naturaleza y de las comunidades con la naturaleza. 2 puntos fundamentales. No se puede romantizar el mundo indígena, no se puede idealizar el mundo indígena. Los pueblos originarios, en su gran mayoría, sufren, como el resto de nuestras sociedades, más de 500 años de conquista y colonización. La influencia del capital es tremenda, destructiva, es un proceso de enorme frustración generalizada, y simultáneamente no hay recetas, no hay modelos, no hay un plan de cómo construir el buen vivir, lo cual es una gran noticia, porque entonces no hay espacio para visiones dogmáticas. Lo interesante aquí es recuperar, a mi juicio, 3 elementos fundamentales del buen vivir: la vida en comunidad de los seres humanos, la armonía con la naturaleza y las relaciones que dirían los pueblos originarios de espiritualidad, que no tiene que ver con religión. Entonces, comunidad humana, comunidad natural y relaciones de espiritualidad, de empatía, de solidaridad, de resonancia, relaciones de convivencia y reciprocidad. Son algunos de los elementos a partir de los cuales nosotros podemos seguir conversando. Muito bom, professor. Vou aproveitar e passar para o Caetano e já colocar. Nós estamos falando, então, de como construir essa democracia, e aproveitando que agora, pela primeira vez, nós temos 5 mulheres indígenas no Congresso, de variadas etnias, né, que é um grande avanço para nós, que vão tentar justamente trazer, colaborar com a gente. E a gente, na eleição passada, teve a Sônia Guajajara como candidata a vice-presidente. Então, é a primeira vez que ocorre essa possibilidade de trazer essas mudanças. Então, eu levanto essa bola aqui pro Caetano. Bem-vindo, Caetano. O Caetano está em Alter do Chão, nas margens do rio Tapajós. Ele é um privilegiado. Bem-vindo.
Obrigado, Américo, obrigado, Jair, obrigado, professor Acosta, ao SESC, a todos pela oportunidade, todas e todos que estão nos ouvindo aqui. Bom, depois que o professor falou, fica difícil falar alguma coisa aqui também, né? Mas, já que é para a gente contar da gente também, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, vim para ficar 6 meses na Amazônia, onde eu estou há 34 anos, tomei um banho aqui no Rio Tapajós e não saí mais. Vim para ajudar a montar uma ONG chamada Saúde e Alegria, esse aqui, e que é basicamente um trabalho que é construir bem viver. Saúde e alegria do corpo, alegria, saúde da alma. Então, trabalhamos lá com comunidades ribeirinhas, indígenas, desde barco-hospital, saneamento básico, energia renovável, jovem, mulheres, crianças, educação, reflorestamento, bioeconomia, geração de renda, turismo, cultura. E, ao mesmo tempo, a gente é um circo, o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Eu falo isso porque o que me atraiu ficar aqui, né? Nunca imaginei que iria ficar 34 anos na Amazônia, lutando por essa região, por esses povos que habitam aqui a floresta. Não foram só as belezas do Rio Tapajós, mas principalmente as pessoas. As pessoas, e às vezes a gente está anos aí num mestrado ou doutorado e de repente uma pessoa de uma aldeia te fala em 30 segundos tudo aquilo que se está estudando em anos, né? Aí o que me atraiu foi poder estar num trabalho em que a gente interage com pessoas. Não é só floresta, bicho, árvore, animal, mas é com pessoas que vivem dentro da floresta e como é que eles interagem com todos esses ativos naturais. Então, é uma situação, por exemplo, em que a sensação que eu tenho é ter aprendido muito mais com eles do que eles comigo. E quando a gente vem de uma cidade grande como São Paulo, a gente acha que é o salvador da pátria, que sabe tudo e que tem solução para tudo. E aí eu descobri que não sabia absolutamente nada. E quando a gente fala saberes, são saberes que às vezes a academia, como a Costa colocou, não é ela que vai te ensinar, né? É a vivência, é a interação, é um saber solidário, é um saber de vida, que é justamente o que eu aprendi e muito e continuo aprendendo com essas populações que habitam a floresta. Então, o trabalho e o desafio ao longo desses anos todos, e cada vez mais eu vejo ele necessário, não é trazer São Paulo para cá, é levar a Amazônia para lá. Talvez São Paulo precise mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo. E a gente costuma falar, não é internacionalizar a Amazônia, como esse debate paranoico que volta com toda a força sobre o governo Bolsonaro, não é internacionalizar, é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Principalmente o eixo que forma a opinião pública do país, esse eixo Rio-São Paulo, centro econômico, começar a fazer uma escuta maior em relação a esses saberes ancestrais, esses saberes amazônicos, uma outra lógica de bem viver, de modo de vida, até porque esse saber, ele para mim é fundamental para o futuro. A maneira na qual a gente vem entendendo, entre aspas, desenvolvimento é o que está nos levando a uma situação apocalíptica, no sentido não que vai acabar o mundo, mas no sentido que vai acabar o jeito da humanidade viver, ou o modo de vida dela hoje vai mudar, se já não está mudando, né? E por isso que eu costumo também falar que o futuro é amazônico, o futuro é indígena. Certamente, o professor Acosta tem razão, sem romantizar, né? A gente sabe aí as dificuldades que são, mas se alguma coisa nova surgir no planeta, para mim vai surgir de lugares como a Amazônia, seja lá a Amazônia equatoriana, colombiana, brasileira,
vai surgir de lugares na África, na Ásia, talvez vai surgir novidades e inovações muito mais de modo de vida desses lugares do que São Paulo ou Nova York. A gente teve lá atrás a Revolução Industrial, tivemos depois a Revolução da Informação com a internet. Eu acho que chegou a hora da Revolução Ambiental agora, a Revolução Verde. E quando a gente fala de Revolução Ambiental, não é necessariamente cuidar da florzinha, cuidar do bichinho, cuidar da árvore. Eu acho que é mais do que isso. É exatamente o aprendizado que eu tive e continuo tendo com esses povos que habitam a Amazônia, lá dentro da floresta, e apesar de todas as dificuldades, eles jamais abriram mão de sorrir, jamais abriram mão de brincar, jamais abriram mão da alegria, da saúde e alegria do corpo, da alegria, saúde da alma. Eu aprendi com eles coisas que São Paulo deveria aprender, por exemplo, que a cooperação ela tem que vir antes da competição. Isso não quer dizer que não pode ter competição, né? Mas a cooperação ela tem que vir antes da competição e não o inverso. Que o coletivo tem que vir antes do individual, respeitando as individualidades de cada um, mas o coletivo tem que vir antes do individual. E que a felicidade não pode ser pelo consumo num planeta que já não tem mais matéria-prima para ficar gerando insumos para consumo. Tipo aquela coisa, só serei feliz se tiver um carro zero. Aí você... Eu creio que deu uma travada aqui com o Caetano, a gente retorna com ele daqui a pouco. Eu queria passar de novo para o professor Acosta, já no sentido de que o Caetano trouxe para a gente essa visão, né, dos povos, de que tudo já existia. Você mesmo também falou sobre isso. Caetano está de volta? Sim. Estou de volta. Pronto. Não sei a hora que vocês me perderam. Eu estava falando de um carro zero. É isso. É rápido. Peraí, só uma coisinha. Feliz. Já entrou no YouTube, é isso? Eu voltei roteando aqui pelo celular para ver se melhora o sinal. Pessoal, eu não estou vendo o Caetano. Alô? Tá me ouvindo? Estou vendo só dentro do Teams, não estou vendo na transmissão. Não sei se está indo. Bom, Caetano... Pode seguir? Caetano, espera, você não tá indo para... Pode seguir sim, Américo, já retomou. Pode, por favor. Desculpa. É que tem um delayzinho, mas pode seguir. Perdão, estou falando aí com vocês da Amazônia, né? Então, bem viver também é melhorar a infraestrutura de internet, conexão, comunicação na floresta também, né? Tecnologia de ponta na ponta. Estamos chegando lá, mas ainda tem muito chão. Mas, enfim, entender que bem viver, né, não é consumo. Só serei feliz se tiver uma moto. Aí, se eu tenho uma moto, não, quero mais. Só serei feliz se tiver um carro 0 quilômetros. Aí tenho o carro. Só serei feliz se eu tiver um apartamento. E assim vai. Não, bem viver é o tempo que a gente tem para dormir, para tomar uma, para conversar, o tempo que a gente tem com os nossos filhos, com as nossas vizinhanças, nossas amizades, com mais saúde, com mais alegria. Foi todo esse aprendizado que eu tive na Amazônia o que mais me prendeu aqui, no bom sentido, e que mais me fez ficar e praticamente dedicar toda a minha vida a essa região, a esses povos.
né? E quanto mais a gente faz ali, mais eu me sinto endividado pelo quanto que eles retribuem de volta. Então, acho que o desafio é a gente conseguir, nessa parceria, fazer essa voz amazônica, liderar, protagonizar, ou mais do que voz amazônica, voz desses povos da floresta, desses povos tradicionais, não só da Panamazônica, mas do planeta inteiro, para poder estar protagonizando aí a construção de um futuro. O futuro não se prevê, ele depende de cada um de nós estarmos construindo, ou seja, construí-lo é a melhor maneira de prevê-lo, e de preferência com mais saúde, mais alegria. Sem isso não tem bem viver. Muito bem. Ailton Krenak abriu o nosso ciclo Metamorfose lá em 2020, e em 2019 ele lançou o livrinho azul dele, que chama de livrinho azul, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que virou um best-seller, né? Vendeu bastante, trouxe novas ideias. E agora, no dia 2 de dezembro, ele vai lançar o próximo livro dele, justamente O Futuro é Ancestral. Então, queria... vocês dois falaram da importância dessa ancestralidade e como é que a gente trabalha esse conceito aí de uma forma prática. Nós estamos falando de democracia. Como que a gente vai colocar essas ideias na construção de uma democracia que olhe para essa ancestralidade? Porque as formas democráticas dos povos originários é bem distinta de nós aqui, ocidentais contemporâneos, que temos muita disputa, como a gente viu agora. No Brasil, praticamente metade para poder alçar aí a presidência. E eu gostaria de saber, professor, como que a gente trabalha esses conceitos. O senhor que esteve no Ministério do Equador já colocando essas ideias, e é isso. Professor, se puder abrir o seu áudio. Mi audio. Está bien. Ahora sí. Empezaría coincidiendo con Cayetano cuando él señaló que muchas veces quienes venimos de las ciudades, quienes venimos del centro a la Amazonía, nos creemos los salvadores, los propietarios de todas las soluciones. Y cuando llegamos al contacto con esos pueblos originarios, nos encontramos con que realmente no sabemos nada y que tenemos que aprender mucho. Por eso para mí es importante decir que no me considero un teórico del buen vivir, porque en estricto sentido no hay teorías del buen vivir. No son conceptos, son vivencias, son experiencias, son valores, son visiones y son prácticas que van configurando las bases de lo que sería el buen vivir o vivir bien. En estricto sentido deberíamos hablar de buenos convivires en plural, porque cada lógica de buen vivir responde a un territorio específico, a una comunidad específica y proviene de una historia de cada una de esas comunidades, de cada uno de esos territorios. En ese escenario, en ese contexto, yo no pretendo ser un experto, sino simplemente un estudioso del buen vivir. Entonces, rescataría algo que es fundamental para aproximarnos a conocer lo que significa el buen vivir. Tenemos que hacerlo con mucha humildad para aprender lo que ellos están haciendo. ¿Quiénes ellos? Los pueblos originarios, que no solo que están demostrando que se puede hacer otras cosas para vivir bien, sino que están haciendo cuestiones de una enorme trascendencia para la vida del resto. Cuando los pueblos originarios en la Amazonía protegen las selvas amenazadas por la voracidad del capital, están no solo tratando de sostener su estilo de vida, su existencia, sino que están dando respuestas concretas a problemas globales cada vez más complicados. No se trata de un cambio climático, vivimos un colapso climático. No es una mentira decir que estamos frente al antropoceno, pero es una falsedad creer
que solo es del antropoceno, porque lo que vivimos es el capitaloceno. Entonces, desde esa visión, me parece a mí importante recuperar lo que acaba de señalar Caetano, la necesidad de aprender respetuosa y humildemente esas ofertas. Un segundo punto importante, voy a responder la pregunta tuya, Américo, es el tema que también mencionó Caetano, la idea del consumismo desbocado, del individualismo desbocado, no tiene más futuro, no hay más futuro. Voy a dar un par de cifras para comprender qué es lo que significa eso. China, esa gran economía, ese país de miles de millones de habitantes, consumió en 3 años, 2011, 2012 y 2013, 6.615 millones de toneladas de cemento, 1.5 veces más que lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Eso no tiene futuro, eso no tiene ninguna alternativa, eso nos conduce a la catástrofe, eso nos conduce a una verdadera hecatombe para los seres humanos, porque la naturaleza va a poder seguir viviendo sin seres humanos. Nosotros no vamos a vivir sin naturaleza, sin la madre tierra. Cuando los pueblos hablan de madre tierra, no utilizan como una metáfora, sino como una realidad permanente. Otra cifra que quizás grafica también de una manera brutal lo que estamos hablando, ¿ya? El 10% más rico de la población en el planeta es responsable de casi del 50% de los gases de efecto invernadero. El 50% de la población, los más pobres, apenas de un 10%. Y entonces ahí se cae definitivamente aquel discurso de que hay que controlar el crecimiento de la población porque somos muchos humanos que estamos poniendo en riesgo el equilibrio del planeta. No es que somos muchos humanos, sino que hay muy poca gente que consume mucho y que destruye mucho, que no puede sostener su estilo de vida. Entonces son elementos que nos llevan al punto fundamental, cómo construir una democracia que tenga en su esencia un proceso de, como dicen ustedes, de amazonizar la democracia. Yo creo que eso es fundamental. Y entonces ahí aparece en primer término las lecciones que nos dan los pueblos originarios cuando toman decisiones en sus comunidades. ¿Cómo toman las decisiones en lo que llamamos en las culturas indígenas de la Amazonía y sobre todo en los Andes, en el Auyo, las comunidades? Son decisiones que se toman de manera conjunta entre todos los miembros de la comunidad buscando consensos. Y eso nos lleva a un punto fundamental. Hay que impulsar una convivencia armónica entre los seres humanos y simultáneamente buscando un equilibrio con la naturaleza. Todo eso nos invita ¿a qué? A sintonizarnos con lo que podríamos denominar la democracia de la tierra, la democracia de las selvas amazónicas, una democracia que permita construir sociedades basadas en la justicia social y en la justicia ecológica. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. No podemos hablar solo de justicia ecológica y olvidarnos de la justicia social. Si solo hacemos un ejercicio de justicia ecológica, es como tratar de construir un jardín sin seres humanos. No habrá justicia ecológica sin justicia social y no habrá justicia social sin justicia ecológica. Eso nos demanda también procesos cada vez más descentralizados de democracia que tengan como punto de vista la sustentabilidad ambiental. Esos son los elementos básicos de lo que para mí debería ser una democracia amazonizada, una democracia de la tierra, que radica en la relación armoniosa con la madre tierra, reconociendo que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, independientemente de si los seres vivos tienen una utilidad para los seres humanos. Y entonces, la biodiversidad biológica, la biodiversidad cultural forma la base de esta nueva democracia que no tiene que apuntar a la uniformización productiva, a la uniformización cultural, a uniformización política. Yo creo que aquí tenemos entonces el gran reto de conjugar el verbo de la sustentabilidad pensado en clave de las futuras generaciones, priorizando los bienes de subsistencia básica, asegurando la salud, asegurando la alimentación, la educación y la vivienda como derechos y no como mercancías. Entonces,
Todos estos elementos que recuperan los conocimientos ancestrales en estrecho diálogo con los conocimientos científicos modernos, por ahí lo que señalaba también aquí Caetano, es importante la necesidad de que haya un buen servicio tecnológico, un buen servicio de Internet en la Amazonía, puede contribuir a hacer realidad la convivialidad en las relaciones sociales para construir otra economía y otras formas de hacer política. Concluyo. Inclusión y participación sustentan la base de esa otra democracia que tiene que ser una propuesta en conjugación permanente desde abajo. Derechos y deberes deben potenciarse desde lo local a lo nacional, a lo regional, a lo global, con el fin de garantizar y globalizar la paz, con el fin de garantizar y globalizar el cuidado de la vida a partir de principios de solidaridad y de reciprocidad. Son muchas las lecciones que nosotros podemos extraer de esos pueblos ancestrales de la Amazonía. Y creo que ese es el gran reto que tenemos entre manos, reencontrarnos con esas propuestas, insisto, sin romantizarlas, sin idealizarlas, pero aprendiendo de ellas con mucha humildad la cantidad de cosas que nos pueden enseñar para construir otros mundos posibles. Muito bom, professor, muito bom. Eu queria já aproveitar dentro da sua fala esse capitaloceno que nós estamos falando, né? Esse mundo que é voltado para o hipercapitalismo, para o hiperconsumismo e junto o hiperegoísmo, como coloca Lipovetsky, passar para o Caetano. O Caetano, certa vez nós fizemos uma conversa, na verdade era um projeto de pensar o que seria o Brasil em 2050, a potência, né, que era um projeto, nós fazemos parte de um grupo Utopia Brasil, e foi muito interessante porque o Caetano trouxe alguns ativos que a Amazônia tem e que a gente não discute. Então, que ativos amazônicos estão para além do capital, Caetano? É uma boa pergunta. Eu acho que existe uma questão ali, quando a gente fala Amazônia, eu acho, as pessoas de fora da Amazônia, ou mesmo eu, quando morava em São Paulo e olhava para a Amazônia, a visão que se tem é de selva e selvagens. E é visto de uma forma negativa. Eu já enxergo hoje como uma forma positiva. São Paulo deveria ser mais selvagem, no bom sentido, de ter mais selva, mais verde, um contato das crianças com a natureza, saber de onde vem o ovo, saber de onde vem as frutas. Porque quando a gente trabalha civilização, né, e às vezes a gente confunde o verbo civilizado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, e um dos ativos maiores para mim é o povo da Amazônia, que é justamente a história que um Yanomami contou na época para o meu irmão, na fronteira lá do Brasil, Roraima, com Venezuela, fazendo uma comparação de como o homem branco e como os indígenas fazem quando eles precisam ir num lugar desconhecido na floresta. Então, o civilizado, o homem branco, né, pega o GPS com todo aquele aparato tecnológico, os notebooks, o satélite, trator, serra, traça uma linha reta até o ponto que eles querem chegar e vão direto ao ponto. Crau! Depois eles vão ver o que eles fizeram. Já os indígenas, quando eles têm que chegar num ponto desconhecido por eles, eles deduzem mais ou menos o ponto ali, e em vez de ir numa linha reta, eles vão em forma de espiral. Vão em forma de espiral. Quando eles chegam no ponto, eles já sabem exatamente tudo que tem no entorno, para aí sim poder intervir, interagir de forma mais harmônica, mais construtiva, mais sustentável com o entorno. Saber onde tem uma planta medicinal, onde tem uma nascente,
diferentemente do homem branco, que só vai descobrir que destruiu uma nascente ou destruiu uma árvore milenar depois de já ter destruído e não ter mais volta. E a gente fala que os indígenas, né, que são os selvagens, os primitivos, e o branco, que são os civilizados. Então, se a gente for pensar assim, esse civilizado, entre aspas, nos está levando, volto a falar, para um fim do mundo da maneira que a gente conhece. Não é o fim do planeta Terra, o fim da vida. O planeta não está nem aí com a humanidade. É o fim da humanidade. Porque aí a gente desaparece, que venham as baratas no lugar, assim como a gente veio no lugar dos dinossauros. Mas a gente tem capacidade, se for usar tudo que nos foi dado, né, ainda de reverter essa situação. Ainda de reverter essa situação. E às vezes é preciso chegar numa emergência climática, né? É preciso chegar no fundo do poço para a gente começar a mudar as nossas atitudes, mudar o nosso modo de vida. Obviamente vai sair muito mais caro. É que nem aquele fumante. Eu já fui fumante. Você precisa desbloquear o iPad primeiro. Que ele sabe que vai acontecer um problema na vida dele para cada cigarro que ele vai fumar. Em vez dele parar de fumar para prevenir, ele vai fumar até o médico falar que ele tem um câncer ou uma insuficiência e vai ter que ficar deitado a vida inteira com insuficiência respiratória. Assim é a gente. A gente precisa esperar morrer crianças numa esquina para colocar um semáforo, um sinal de trânsito, sem ser capaz de falar, vamos colocar um sinal, um semáforo naquela esquina para evitar a morte de crianças atropeladas. E a gente paga um preço alto em função disso. Não existe democracia também sem respeito à legalidade, né? Há uma carta que é uma regra que tem que valer para todo mundo, para branco, para preto, para indígena, para não indígena, para homem, para mulher, enfim, para todos. E o que a gente vê na Amazônia hoje é uma cultura do ilegalismo, uma cultura em que o legal é o ilegal. Então, por exemplo, se eu quero empreender, fazer até uma madeireira, vou dar esse exemplo, na Amazônia, e quero fazer tudo certo, com boas práticas, plano de manejo, exploração no lugar devidamente autorizado, pagar impostos, direitos trabalhistas, como é que eu vou concorrer com preço baixo da madeira ilegal? Não tem jeito. A conta não fecha, das duas uma. Ou eu quebro, ou eu mudo de lado e vou fazer que neles estão fazendo. Então, por exemplo, a lei ela tem que valer para todos. Por que eu estou falando isso? Né? Para mim, o Brasil e a sociedade brasileira deveria se envergonhar do fato de metade das emissões brasileiras virem do desmatamento, principalmente, praticamente, do desmatamento da Amazônia. E 94% desse desmatamento é ilegal, é criminoso. Então não dá nem para você usar a desculpa do chinês que está com termoelétrica para poder alimentar o seu povo. Parte das emissões brasileiras que estão ajudando a aquecer o mundo e mudar o clima está vindo do crime, para beneficiar alguns poucos e deixar a conta e o estrago para todo mundo pagar. Não existe democracia enquanto a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, desmatando, degradando, até porque não está deixando nem o país, nem o brasileiro e nem o amazônida mais rico ou com mais bem viver. O que a gente vê aqui no Tapajós, por exemplo, são os municípios em que tem mais ouro no mundo que estão no andar de baixo dos indicadores de desenvolvimento humano do país, são os mais pobres. O que a gente vê em estudos recentes de índice de progresso social nos municípios da Amazônia são exatamente os piores índices nos municípios que mais desmataram nos últimos 3 anos. São estudos acadêmicos, científicos,
inclusive com dados oficiais do governo, inclusive órgãos do governo Bolsonaro. Não sou nem eu, de ONG, chamado de comunista, que estou inventando isso. Então, por exemplo, sem a questão do meio ambiente, a questão da emergência climática, a questão do Estado, a questão da lei, não é uma coisa de direita e de esquerda. Não é uma coisa de ideologia, é uma coisa que ou se cumpre ou não se cumpre. Então, de imediato, e aproveitando que a gente vai ter um novo governo a partir do 1º de janeiro do ano que vem, nesses primeiros 100 dias, o governo Lula vai ter que mostrar que veio principalmente com uma ação forte de comando e controle para coibir essa cultura de que o legal é o ilegal. A gente não pode normalizar mais a violação de direitos indígenas, desmatamento, invasão de terras, grilagem de terras, garimpo em terra de indígenas, que é proibido por lei, e você vê isso proliferar aqui no Tapajós em mais de 300%, apenas nos últimos 4 anos. Me desculpem o desabafo, mas não podemos achar isso normal. Enquanto a gente não der esse primeiro passo, né, é bullshit falar em desenvolvimento sustentável. Não dá para a gente falar em economia verde, em bioeconomia, se a gente, ao invés de atrair empreendedores responsáveis para a Amazônia, continuar atraindo cartéis e organizações criminosas. E depois que você põe essa turma, fica difícil tirar. Então, falar em democracia e falar em meio ambiente tem que começar pela Amazônia legal, não a Amazônia ilegal. Senão, o resto é ilusão. Muito bem, Caetano. Inclusive, nós tivemos, não é, a morte do Bruno, né, que estava lutando justamente contra os ilegais, e foi um marco. Mas eu queria aproveitar essa colocação do Caetano e perguntar: Acosta, você foi ministro das Energias do Equador e você, claro, colocou essas ideias, trabalhou na Constituição. Eu queria que você falasse um pouco desses seus desafios. Também, assim como o Equador, a Bolívia também sofreram críticas justamente lá por conta dos derivados de petróleo, porque isso continua sendo um grande desafio, não é? Mesmo agora, o Brasil, essa semana acharam a maior de todas as jazidas, e a gente vai continuar aí falando de combustível fóssil, e isso acaba por ir por água abaixo tudo o que a gente quer. Quer dizer, como é que a gente vai mudar esse mundo a partir da perspectiva do bem viver, se a gente ainda continua o mundo, né, o capitalismo ainda continua se desenvolvendo a partir dessas energias absolutamente destruidoras. Então, se for possível você compartilhar esses desafios no Equador e falar dessa situação da América do Sul. Eu vou aproveitar, gente, façam as perguntas aqui no chat, né? Nós temos ainda 30 minutos para encerrar a sessão e eu já vou conduzindo, e eu vou aproveitar essa pergunta, esse momento, e fazer já a pergunta do Hamilton Faria, que ele colocou no chat, que é: a mudança geopolítica, fruto da entrada do Brasil novamente no debate internacional, pode impulsionar valores para construir uma cultura do bem viver? Quer dizer, junto com essa questão dos seus enfrentamentos lá no Equador. Empiezo mi intervención recuperando algo que señala aquí Caetano, que me parece fundamental. ¿Cómo superar esa situación de ilegalidad y de violencia estructural en la Amazonía? Lo que sucede en Brasil sucede en la Amazonía de todos los otros países ribereños del río Amazonas. ¿Por qué? La Amazonía es, como me dijo hace muchos años un amigo alemán que vive en Belém do Pará, Thomas Mitschren,
La Amazonía es la periferia de la periferia. Nosotros, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, los países amazónicos somos la periferia del mercado mundial. Brasil menos porque es más grande, pero somos la periferia del mercado mundial. Y para nosotros nuestra periferia es la Amazonía. Es el campo de la colonización, es el campo de la explotación de recursos naturales, sea petróleo, sea minerales, sea productos agrícolas de exportación. Yo sostengo que las élites de nuestros países, élites gobernantes y élites empresariales, no comprenden lo que significa la Amazonía. Ven el verde de la biodiversidad y de la selva como el verde color de los billetes de dólar. Ven solo con esos ojos de dólares, tienen el signo de dólares en la cabeza y en los ojos, y lo único que están tratando es de hacer negocio. Y eso fue desde mucho tiempo atrás, en la época de la conquista y colonización, que continúa hasta ahora. Entonces, eso provoca, en esencia, un ambiente de ilegalidad permanente, de violencias y de destrucciones. Aquí, Américo nos decía que hay una enorme pobreza en la Amazonía. Eso sucede en toda la Amazonía, sea en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en todas partes. Ecuador es un país que exporta petróleo de la Amazonía desde hace 50 años. El primer buque que zarpó con el crudo amazónico fue el buque tanque Ana Cortés de la Texaco en agosto de 1972. Y la Amazonía petrolera, las provincias petroleras, son las más pobres de todo el país, donde hay mayor nivel de enfermedades catastróficas como el cáncer, las de mayor violencia, y en donde desaparecieron pueblos enteros por el contacto con la civilización, entre comillas, petrolera, la civilización occidental, civilización cristiana, entre comillas. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que ese camino está destrozando la Amazonía, y eso nos va a pasar factura a todos los seres humanos, no solo a los países amazónicos, sino a la humanidad entera. En segundo lugar, me parece importante que hay que construir otras formas de vida. Tenemos que recuperar, por ejemplo, de los pueblos amazónicos, algo que para mí es fundamental, la vida en comunidad. No se trata de soluciones estatales y menos aún de soluciones de mercado, sino aprender a vivir en comunidad. No sé cuántos de ustedes conocen que en dos países ricos o enriquecidos, digámoslo así, hay el Ministerio de la Soledad, en Inglaterra y en el Japón. Hay el Ministerio de la Soledad para atender situaciones de millones de personas que no son pobres. No es falta de dinero, tienen recursos, pero tienen una pobreza humana, falta de relaciones humanas que son brutales. Y con una solución de una política, de un Ministerio de la Soledad, no se va a resolver el problema. Necesitamos reconstruir desde abajo lo comunitario, y ahí se puede aprender mucho de la Amazonía. Y ahí coincido también con algo que señalabas aquí, Américo, el hecho de que es fundamental dar paso a un cambio en las ciudades. Yo hablaría de ruralizar las ciudades, meter otros ritmos de vida en las ciudades, huertos urbanos, parques, y sobre todo transporte público de calidad y eficiencia, no tantos automóviles individuales que no ayudan a resolver el tema del transporte y que provocan nuevas destrucciones. Las transiciones energéticas sustentadas, por ejemplo, en los automóviles eléctricos, demandan, yo lo dije antes, litio, cobre, cobalto, mayor destrucción, sobre todo de las Amazonías o de las regiones parecidas a la Amazonía. Yo creo que este es un tema también. Lo mismo sucede con los generadores de energía eólica. Yo estoy de acuerdo, yo apoyo la transición energética. Hay que liberarnos de los combustibles fósiles. La misma Agencia Internacional de la Energía ya decía hace más de 10 años que en el subsuelo tienen que quedarse más del 75, casi el 80% de todas las reservas de combustibles fósiles, de petróleo, de carbón y de gas, si no queremos que la temperatura del planeta supere el límite del 1.5 grados. Pero aquí hay un asunto clave. Cuando se transita hacia nuevas energías, no se puede provocar nuevos destrozos.
Los generadores de energía eólica que estaba mencionando se construyen con una mezcla de resina, que proviene muchas veces del petróleo, y de madera de balsa. No sé si ustedes conocen la madera de balsa, con seguridad sí, esa madera blanca tan liviana que proviene de los bosques amazónicos. Estamos destruyendo la Amazonía para que unos países puedan liberarse del consumo de combustibles fósiles. Entonces, todo esto es importantísimo tener en cuenta para ir construyendo otro tipo de sociedades. Hay tanto que aprender de la Amazonía. Y este rato, que yo personalmente celebro el triunfo de la democracia en Brasil con la derrota de Bolsonaro, veo con enorme optimismo, porque yo no pierdo nunca el optimismo, las posibilidades que tiene el presidente Lula de corregir lo que hizo en sus dos gestiones anteriores, cuando forzó los extractivismos, cuando forzó la explotación de madera, de petróleo, de minerales de la Amazonía. Es el momento de reencontrarse con otra racionalidad ambiental, con otra racionalidad económica y con otra racionalidad política. Espero, deseo que el presidente Lula se sintonice con todas esas visiones, con todas esas experiencias y valores que provienen tanto de los pueblos indígenas de la Amazonía como de los pueblos afroamericanos, que también tienen mucho que enseñarnos y mucho que indicarnos de cómo podemos construir otras relaciones de vida entre los seres humanos e os seres humanos com a natureza. Muito bem. Eu vou aqui aproveitar o grupo nosso de curadoria. Nós temos uma relação muito íntima com a cultura. Todos nós, praticamente quase todos, trabalhou com o Ministério da Cultura nos anos do Lula. E certamente o programa Cultura Viva tem no seu DNA tudo o que propõe o bem viver. E o Cultura Viva hoje já é um programa que já está no mundo todo, na América Latina, na Europa, até o Papa Francisco também entende a dimensão de um programa de cultura de base comunitária. Aí eu pergunto para o Caetano que o projeto Sorriso e Alegria levou justamente o circo, um improvável circo num barco, e subiu todos os rios e afluentes, já praticando essa cultura viva, né, essa relação. E eu queria que você, como que você vê, né, agora, inclusive, essa possibilidade de a gente retomar um projeto com essa dimensão do bem viver, como aplicamos no Cultura Viva. Muito bom. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de cultura e meio ambiente, para mim é futuro. Quem sabe a sociedade no futuro, quando um presidente é eleito, em vez de querer saber quem vai ser o ministro da Economia, a maior ansiedade é saber quem que vai ser o ministro da Cultura e quem que vai ser o ministro do Meio Ambiente. Quando a gente chegar nesse nível, é porque a gente sobreviveu à apocalipse climática e evoluímos, não evoluímos, né? E justamente porque, quer dizer, a partir da cultura, né, que tem toda a nossa trajetória de construção de futuro, e a partir das culturas, dessa diversidade cultural. Eu sou do lado de São Paulo. Se você me pergunta qual que é a cultura de São Paulo, eu não saberia dizer. Para mim, eu com ela ou eu sem ela, eu não seria uma coisa de sobrevivência. Mas aqui, nas comunidades e aldeias, se você perde a cultura, né, a cultura ela é toda ligada ao saber e conhecimento da natureza. Então, você não tem muita circulação de moeda, ou mesmo se você tivesse dinheiro, você não teria onde comprar, porque não tem ponto de venda. Mas então, o que eu preciso? Eu preciso saber como é que eu tiro um remédio da floresta, como é que eu construo uma casa, como é que eu faço um tipiti para espremer a mandioca e fazer a farinha. E tudo isso é passado de pai para filho. E o jovem hoje, às vezes, não quer mais ouvir o mais antigo da comunidade. Então,
cada vez que morre um velhinho, vai-se embora uma enciclopédia de conhecimentos e saberes. E boa parte desses saberes, e boa parte do que a gente sabe hoje, inclusive, que alavancou e começou pela metade, não do zero, né? Os estudos científicos dentro de uma metodologia acadêmica se originaram a partir dos saberes ancestrais, sem que essas comunidades fossem recompensadas por isso. Então, a ciência, por mais que ela avance, faça as suas pesquisas, ela ainda desconhece muito a Amazônia. Ela ainda desconhece muito a biodiversidade. Nos últimos anos, uma pesquisa da WWF com a Mirauá apontou uma nova espécie sendo descoberta na Amazônia a cada 2 dias. Então, de repente, a cura da Covid, a cura do câncer, está lá e a gente nunca vai saber. Desmatar uma floresta primária é a mesma coisa que deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. Então, a cultura, ela é, no caso amazônico, a cultura amazônica, ela é diretamente ligada a uma condição de sobrevivência da gente, da humanidade, seja amazônica, seja asiática, seja africana, enfim. A cultura do conhecimento da natureza, ela é algo que deveria ser reconhecida pela ciência e, na verdade, tem muito preconceito, né, em relação a esses saberes. E, no caso nosso, além do circo, o circo ele é um espaço em que a gente vira palhaço, a comunidade de hoje, ela também faz o teatro. Como é que a gente usa as campanhas educativas de tratar a água com cloro, o soro caseiro para combater a desidratação infantil, como fazer um sistema agroflorestal, com alegria, com teatro, com música, com brincadeira, é muito mais agradável do que eu, num quadro ali explicando no calor, como se eu soubesse tudo, eles não soubessem de nada. Então, o circo e a arte e a educação, ele tem uma importância muito grande para mobilização educativa, mas também para manifestação cultural. É lá que o mais antigo vai contar como é que começou a história da comunidade, é lá que você vai ter um teatro de como fazer o tipiti para você tirar a farinha. E além do circo Mocorongo, que Mocorongo é quem nasce em Santarém, onde eu estou, fora daqui é bullying, né? A gente tem a rede Mocoronga de comunicação popular, em que a gente passou a treinar jovens da floresta como correspondentes, como repórteres rurais, para documentar com programas de rádio, de vídeo e jornais comunitários, né? Toda essa cultura tradicional. Então, aquele jovem que estava negando a cultura local, ele passa a inverter o papel dele, a ser o entrevistador do cara mais antigo na comunidade, daquele idoso, para resgatar todos esses conhecimentos que são fundamentais para a sobrevivência, registrar e, ao mesmo tempo, a gente gerar um circuito de troca desses conhecimentos, desses produtos de comunicação comunitária entre uma e outra localidade. Então, a gente tem como grandes instrumentos de resgate da cultura, desses saberes e registro desses saberes, feitos pela própria população para a própria população, a partir da arte e educação e também da educomunicação. São instrumentos fundamentais e hoje eles estão, inclusive, nas redes sociais. Já virou um movimento da juventude, dos coletivos audiovisuais indígenas, ribeirinhos, poder estar registrando, valorizando e fazendo circular isso. E a gente precisa apoiar, precisa fomentar e precisamos fazer isso escalar, principalmente para que outras regiões, para que atraia, né, outras regiões, a audiência de outras regiões também, como, por exemplo, eu venho sempre insistindo aqui, esse eixo
Rio-São Paulo, que forma a opinião pública no Brasil e, de uma certa maneira, manda, né? Basicamente, é decisivo e determinante nas tomadas de decisão, seja para um, seja para outro lado. Muito bem. A gente já está caminhando para os nossos 10 minutos finais, e aí eu vou aproveitar aqui, foram aparecendo muitas perguntas, eu vou tentar aqui juntá-las, não é? Talvez não contemplem a todos, me desculpem, mas depois a gente repassa essas perguntas para os convidados, mas a gente já pode também pensar no que encaminhamentos, que ideias nós teríamos aí para avançar nesse amazonizar. Então, o Célio Turino aqui pergunta como construir um novo constitucionalismo a partir dos princípios do amazonizar e do bem viver, né? Ele também coloca-se um método para a aplicação do consenso progressivo em processos decisórios complexos e de alcance nacional. Se existe um método de aplicação, se há método para a aplicação do consenso progressivo. O Antônio Martins já coloca outras questões que estão ligadas à cooptação, o que pode ser feito para evitar a cooptação dos povos indígenas, que muitas vezes falta renda, fontes alternativas de renda, não é? E, ao mesmo tempo, como que as políticas públicas podem gerar outras relações com a natureza. Enfim, vocês fiquem à vontade, eu vou pedir aí 5 minutos para cada um, para que a gente possa pensar, não é, que outras saídas a gente pode ter para construir esse processo. Sin lugar a dudas, me gustaría seguir conversando, no solo 5 minutos, sino 5 horas más. Y me gustaría hacerlo con una caipirinha de por medio, porque podría ser mucho más interesante. Yo anotaría algo que me parece fundamental. Está invitado, ¿eh? Acepto la invitación. Es muy importante que quienes vivimos en las ciudades tratemos de conocer lo que significa la Amazonía y superemos esa visión que ubica a la Amazonía como el territorio de colonización, la periferia de la periferia, y que entendamos que incluso desde una perspectiva de egoísmo económico tradicional, hay muchas potencialidades en la biodiversidad de la Amazonía. Aquí, Caetano nos decía todo ese potencial de biodiversidad que existe en la Amazonía. La Amazonía es, usemos un término que quizás es muy fácil de comprender, una suerte de nueva arca de Noé. Ahí hay una enorme biodiversidad. Le voy a poner otro término tecnocrático. Es un banco genético, pero ese banco genético tiene que ser conservado, no de una manera imperial, ecofascista, o sea, sacando a las comunidades indígenas, sino viviendo armónicamente con las comunidades indígenas, porque son las que conocen cómo se pueden sostener esas relaciones de vida en la Amazonía. Esa es una visión, incluso, insisto, de un egoísmo económico, pensando en los potenciales ingresos. Pero algo más importante, como sociedades tenemos que superar esa perversa división que se estableció en la modernidad. Los seres humanos nos colocamos figurativamente hablando al margen de la naturaleza para dominarla, para controlarla, para explotarla, y estamos viendo que para destruirla. Yo quisiera aquí recuperar entonces algo que me parece clave. No sé cuántos de ustedes siguieron esos mensajes y esas lecturas de un francés, de un filósofo francés que murió hace poco tiempo atrás, Bruno Latour. Ya en el año 2007 decía que es necesario volver a atar el nudo gordiano de la vida, atravesado tantas veces como haga falta, superando el corte que separa los conocimientos exactos y el ejercicio del poder
digamos, la naturaleza y la cultura. Tenemos que volvernos a reencontrar con la naturaleza. Yo creo que para mí y para el resto de las personas que estamos empeñados en esta lucha, es necesario entender que quien nos da el derecho a vivir es la Madre Tierra. Yo rescato, para concluir, la necesidad de los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza que, si los ponemos en práctica, van a provocar un giro copernicano. Otra economía que tiene que liberarse de la religión del crecimiento económico permanente, otra sociedad a partir del principio de los cuidados, del principio de la redistribución, otra lógica de producir, otra lógica de consumir y otro tipo de política. Tenemos que ecologizar, amazonizar nuestra política. El gran reto que tenemos entre manos es introducir esos cambios, pero conscientes de que las cosas no van a transformarse de la noche a la mañana, sino en procesos de transición. Sería ideal que un gobierno, el nuevo gobierno de Lula, se sintonice con esto. Sería ideal. Yo aplaudiría todo el día. Pero si no lo hace, las comunidades están obligadas a seguir trabajando, a seguir construyendo, a seguir pensando en otros mundos posibles. Ese mundo que configura el pluriverso, donde seres humanos y seres no humanos podamos vivir con dignidad. La tarea es, a mi juicio, construir democráticamente sociedades democráticas e sustentables. Muito bem, Caetano. Bom, começo falando que eu faço minhas as palavras do professor. Invito o professor Acosta também a vir tomar uma jamburana aqui no Rio Tapajós. Depois dá ao pé do chão, e aí você vai saber onde eu estou e está invitado aqui. Uma honra estar dividindo essa mesa com você. Eu vou completar até para a parte da economia, que eu vi que tem perguntas lá do Antônio Martins em relação às saídas econômicas. Olha só o que a gente fez, esse modelo de ocupação nas últimas décadas em relação à Amazônia, no caso brasileira. A gente desmatou o equivalente a 2 Alemanhas, Acosta, o país onde você está agora, em termos de superfície. 63% dessa área que foi devastada está sendo ocupada por pastagens, pecuária de baixíssima produtividade, com menos de um animal por hectare. Outros 23% a gente abandonou. 1 para cada 4 hectares a gente abandonou. Então a gente está desmatando para ficar mais pobre. Estamos gerando emissões que está gerando aquecimento global, né? Favorecendo atividades criminosas. A gente já sabe que, por exemplo, sistemas agroflorestais de açaí, de cacau, chegam a gerar $700 ou até mais, versus a pecuária por hectare ano em torno de $200, $240. Então, assim, o uso da pecuária aqui na Amazônia não é para produzir carne, é para especular e grilar terra, que é o investimento mais fácil de você desmatar, botar um boi ali, depois esperar alguns anos para você recorrer via uso capião e uma anistia do Congresso Ruralista. Agora, se a gente quiser pensar em economia baseada no conhecimento da natureza, né, não é boi e soja o vetor de desenvolvimento para a Amazônia. Que se nas áreas agricultáveis aproveitem, então, com políticas de incentivo, produtividade, para se produzir mais com menos terra e desmatamento zero. Menos desmatamento sob áreas indígenas, unidade de conservação. Agora, a vocação que a gente tem para a questão bioeconômica, ela é gigantesca. E é uma vergonha que a Amazônia, apesar de representar 30% das florestas tropicais no mundo, ocupa apenas pífios 0,18% do mercado global de produtos compatíveis com a floresta. Eu estou falando de castanha, pimentas, pescados e frutas. Então, não é nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista social que se justifica, nem do ponto de vista cultural que se justifica a perpetuação desse modelo de pobreza que está beneficiando alguns e deixando a conta para todo mundo pagar. E proteger a Amazônia não é coisa de gringo, né? Tem alguns levantamentos da Universidade de Stanford, por exemplo, que se a gente tirasse a Amazônia do mapa,
o microclima global aumentaria em 0,25 graus, mas só no Brasil em torno de 2 graus. Sem floresta não tem água, sem água não tem agronegócio. Então, aquele boi que está sendo trazido para cá para substituir a floresta, não vai ter nem aqui e nem no sul do país. Então, a gente precisa dar uma guinada. E eu acho que uma coisa fundamental, Acosta, seria que os governos do Equador, do Brasil, sob a liderança, lá no caso do Brasil, do novo governo, não do atual, os países panamazônicos pudessem sentar de uma forma multissetorial, envolvendo governos, setor privado, organizações não governamentais, movimentos indígenas, movimentos quilombolas, e a gente pudesse construir uma agenda mínima de projeto para a Amazônia. E aí sim cobrar das nações mais ricas, porque também justiça climática não se faz, né, numa região que gera benefícios globais, mas que cabe a gente, ao Brasil, ao Equador, assumir e continuar assumindo os custos de conservação de forma local. Precisa de recurso, precisa de dinheiro, e a gente precisa de justiça climática também, por essa lógica, desse ponto de vista também. Então, estejamos juntos, eu estou otimista, que a gente tenha um futuro com mais bem viver, mais saúde e mais alegria. Muito obrigado a todos e todas. Muito bem, muito obrigado. Terminamos aqui o nosso primeiro encontro. Eu já aproveito para convidar para os nossos próximos encontros, que vão acontecer no dia 8 e no dia 10, aqui dentro do Ideias, não é? No dia 8 a gente vai ter Descolonizar o Mundo e o Pensamento, com o seu Eli Ronick e a troca de ideias com o Antônio Martins. No dia 10 a gente vai ter Por uma Esperança Ativa e Transformadora, com Douglas Rodrigues Barros e Célio Turino, e encerramos o nosso ciclo dia 17 com a Bianca Santana e Silvana Baragato falando do feminismo, crise civilizatória e metamorfose social. Muito obrigado. Muchas gracias también. Yo también quiero agradecerles. Me despido. Jair, Caetano, Américo. É uma honra. Muito bem, muito obrigado, Jair. Passo a bola para você e nos vemos. Obrigado a todos vocês. Tudo isso, né, que foi discutido, poder servir, né, como um grande exemplo, ou pelo menos uma inspiração para aplicação na educação das nossas crianças que habitam as cidades, não só, né, que habitam aí a Amazônia, que já acho que isso já faz parte, né, da educação deles, da cultura local, mas também das nossas cidades, né, pensando no futuro mais saudável, dentro de uma pesquisa, de uma perspectiva, né, do bem viver. Dá vontade de realmente ficar muito mais tempo aqui com vocês, de fazer várias perguntas, né, como a gente teve no chat, mas infelizmente precisamos terminar, né, e por isso agradecemos a presença de vocês, né, que nos acompanharam aí durante a live. Reitero meus agradecimentos ao Caetano Scanavino, aí de Alter do Chão, do professor Alberto Acosta, que está na Alemanha, e do nosso querido Américo Córdola. Aproveito para agradecer também aos intérpretes de Libras, né, Rafaela e Áquila, e da estenotipia do Felipe Siciliano, que foram fundamentais, né, para a realização plena e acessível deste nosso encontro. Ressalto que essa conversa permanecerá gravada e disponível no nosso canal do YouTube. Lembramos também que é importante que vocês acessem o link presente na descrição do vídeo e respondam à nossa pesquisa, a nosso questionário de avaliação, pois ele nos auxilia a mensurar a qualidade e a relevância das nossas ações online. Desejo a vocês um bom final de tarde. Até a próxima atividade do ciclo, como o Américo mesmo trouxe aqui pra gente, no dia 8, na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos.